O episódio de hoje é aquele do estresse pela divisão de uma turma em 2 classes menores. Eu sou a Thaís Bento. Eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. E porque de tédio não tem perigo, que ninguém da educação jamais vai morrer, a gente pode morrer de susto. A minha pergunta para a Thaís é: qual é o susto de hoje? Você, que é gestor escolar, já passou pela situação de ter famílias protestando porque a turma do filho está cheia demais? E já viveu um estresse enorme ao dividir essa turma em 2 classes menores? Eu acho que muita gente está balançando a cabeça que sim. A gente tem aqui um relato enviado por uma gestora de escola. A gente vai manter o nome da escola, da gestora, dos envolvidos anônimos. E eu vou ler para vocês o comecinho aqui. Já tínhamos começado o ano letivo com uma turma de 3º ano, quase no limite máximo em relação ao número de alunos. Um mês após o início das aulas, um aluno precisou ser transferido da turma da tarde para essa turma enorme da manhã. Tanto os pais quanto os professores já vinham mostrando sinais de que teríamos problemas, pois a turma estava grande demais, com alguns alunos ainda não totalmente alfabetizados, requerendo atenção especial. Quando recebemos o pedido de matrícula de um aluno cuja família havia acabado de se mudar para a cidade e fazia questão de manter o filho na mesma rede em que estudava, sentimos que era esse o momento para atender aos pedidos de professores e das famílias. E pensamos, se dividirmos essa turma em 2, teremos todos os problemas resolvidos. Os pais ficarão felizes, sentirão o quanto a escola os ouviu, os professores sentirão que tiveram suas preocupações levadas em consideração e os alunos serão todos beneficiados, podendo receber a atenção a que tem direito. Além de podermos aceitar o novo aluno que vinha transferido. Ou seja, mundo perfeito. Entra aquele sabe nada, inocente. Pois é, aí que mora o perigo. Na educação, sempre que parece ter surgido uma solução mágica, pode esperar que deve ter algum aspecto negativo perdido em meio à nossa alegria e só esperando para eclodir diante de nós. E aí vem, gente, porque pareceu, quando você descreveu a situação, que você já deu o problema e a solução, né? Não parecia isso? Parecia. O problema era a turma grande demais. A partir do momento que a turma estava cheia, apareceu um aluno novo, ou seja, 2 turmas com um número de alunos razoável, que não ia gerar questão, né, de desafio financeiro para a escola aí para justificar essas 2 turmas. Então, o que será que foi o problema que foi gerado a partir daí? Mas antes de você contar agora, né, que a gente está curioso, então, cadê o problema nessa situação? Parece que só tem solução. Como é o episódio que vai fechar a nossa primeira temporada, será que ele é uma pegadinha e dessa vez não teve problema nenhum, gente? Será? Não. Esse é o último episódio da primeira temporada do podcast SOS Gestor Escolar. Já estamos com muitas novidades para a segunda temporada que vem aí. E com muitos episódios já prontos, disponíveis, esperando para vocês se deliciarem e compartilharem, usarem na formação, nos encontros pedagógicos, na formação da equipe de coordenadores e na prevenção dos sustos que a educação traz no dia a dia do gestor escolar. Então vamos lá. O que aconteceu? A sala estava muito grande, decidiram dividir, pensaram, todo mundo vai ficar feliz, os pais, os alunos, os professores. Situação perfeita, porque com o número de alunos realmente que permitia a viabilidade financeira de 2 turmas. E aí, assim que anunciamos aos professores a decisão de dividir a turma do 3º ano em 2 classes menores, o nosso sentimento de que estava tudo certo só aumentou. Quase tivemos uma festa na sala dos professores para celebrar a mudança que estava prestes a acontecer. Nossa, eu já vivi isso, de ter sala muito grande. E quando eles decidiam dividir, dar um alívio, porque, nossa, tinha muito aluno. De repente, você tem quase metade daquele número de alunos. E eu me perdi falando. Bom, então, teve uma festa na sala dos professores. Isso nos fez baixar ainda mais a guarda na reunião de apresentação da notícia para as famílias.
Fomos todas certas de que receberíamos abraços, beijos, elogios e agradecimentos. Gente, um dia nós vamos chegar nessa realidade, que fora do dia dos professores, os profissionais de educação vão receber beijos, abraços, agradecimentos, mas por enquanto, fora o dia dos professores, está difícil. Até hoje, não entendo como, mesmo tendo tanta experiência na gestão escolar, não previmos o problema que viria e nem o desafio que seria resolvê-lo. Assim que anunciamos a notícia, os pais começaram a se pronunciar, agradecendo e elogiando a escola pela decisão, mas já avisando que o filho ficaria na turma em que já estava, com a professora que ele já estava acostumado e com o melhor amigo, a quem já estava bastante apegado. Põe. Acabou a festa. Chegou o momento de cair na real. Exceto pelo aluno novo, recém-chegado. Ele estava lá de boa, porque ele estava chegando, né? Exceto pelo aluno novo, todos os outros pais estavam irredutíveis. Diziam que não queriam o filho sendo cobaia em uma nova turma, com uma nova professora, correndo o risco de não ter um ensino com a mesma qualidade que a professora atual da turma oferecia. E eu soube naquele momento que precisaria tomar uma ação imediatamente. Pois é. Agora sim, chegamos ao episódio de hoje, que é sempre o susto em que o gestor sabe que agora eu preciso fazer alguma coisa. Gente, normalmente quando tem caos nas escolas, problemas, todos os dias, mas tem dois tipos de problema, né? Tem o problema que na verdade não existe, mas aí poucos pais fazem... Tem um problema bastante difícil e um problema muito difícil. Tem quando poucos pais fazem muito barulho, então aqueles que estão reclamando, parece que eles são muitos. São muitos, mas na verdade são poucos, então se dá para você lidar individualmente ali com cada um. Mas tem quando também muitos pais fazem muito barulho, né? E daí fica muito difícil. Nesse caso são todos, porque ninguém quer mudar o filho para a turma nova que vai ser aberta. Bom, eu não vou fazer comentário ainda, porque eu acho que eu vou primeiro, estou muito curiosa para ouvir nossos convidados de hoje. Então vamos lá. Nós sempre mandamos a situação para algum gestor escolar. Dois gestores de escola. Dessa vez temos 2 gestores de escola. Sim. E quem é o nosso primeiro convidado de hoje? O desafio que eles receberam foi mandar um áudio de até, no máximo, 3 minutos, dizendo o que eles fariam nessa situação ou como eles agiram quando geralmente acontece deles já terem enfrentado uma situação desse tipo. Nós vamos ouvir. Quem tá... só uma coisa. É que eu me desconcentrei aqui, porque fiquei sabendo que a minha pulseira tá fazendo barulho. Eu fiquei pensando, tira ou não tiro? Daí eu vou tirar. Tira, porque cada vez que bate... Eu já recebi a recomendação do celular, que era pra ficar parado, porque tá cheio de balagandã. Agora tudo pronto. Aqui. Tá. Dias mais tranquilos. E quem tá assistindo esse episódio tá vendo tudo isso acontecer aqui e tá vendo também que estamos com equipamentos da Lenovo. Lembrando que a Lenovo tem uma linha especial de equipamentos voltados para a educação, feitos especialmente pensando no dia a dia da sala de aula, na resistência necessária, na segurança necessária que os alunos precisam. E para saber mais sobre as soluções da Lenovo Educação para a sua escola, é só entrar no link que tem na descrição desse episódio, que é um formulário que vai direto para o time de educação da Lenovo Brasil. Eu tive uma ideia de uma coisa que eu faria se eu fosse esse diretor, mas eu vou falar depois que nós ouvimos o primeiro convidado, tá? Tá. A nossa primeira convidada é Lione Vasconcelos, diretora pedagógica do Colégio Maria Estela, de Tianguá, Ceará. Ai, gente, foi tão lindo o dia que nós fomos para Tianguá, no interior do Ceará, na Serra Cearense. A gente ficou tentando falar Tianguá igual eles, lembra? Não era? Tianguá. Lembra que não consigo falar igual. Tianguá. Eles falam de um jeito que parece... Fica muito sonoro. É tipo Tianguá. E aí todo mundo... A gente sabia que era na Serra Cearense. Mas a gente fala Ceará, o que a gente imagina? As praias. Então eu não conseguia imaginar. E quando nós chegamos lá, era um vento tão delicioso, uma paisagem tão maravilhosa. E assim, do jeito que a gente gosta, a escola quem cuida das escolas são irmãs. Isso. E tem a mãe também. No Dia das Mães, elas fizeram um vídeo lindo junto com a mãe delas. Isso, entra no Instagram da escola... Colégio Maria Estela.
Maria Estela, de Tianguá, para vocês verem o vídeo de homenagem ao Dia das Mães que as meninas queridas fizeram. Fizemos uma palestra para as famílias, o auditório estava lotado. Nossa, parabéns. E lembra uma coisa que eu adorei, até postei no nosso Instagram na época. Agora é minha blusa que tá fazendo barulho, né? Gente do céu. Gente, é que eu tô tentando. Thaís parece um daqueles vendedores de panela que passavam na rua, lá no tempo do ovo, lá. Nossa, meu Deus. Mas eu estava falando que no dia que a gente fez a palestra lá no Colégio Maria Estela, era um evento do colégio e foi muito bonito que eles pegaram o sobrenome de todos os alunos. Adivinha se eu não fiquei emocionada, e aí os professores, eu acho, ou os professores, eles entraram segurando o nome de cada sobrenome. O sobrenome de cada família. E foi muito emocionante, assim, o momento, né? Foi muito legal. Mas então, vamos lá, ouvir o que a Elione faria nessa situação. Olá, meninas. Prazer grande estar participando desse podcast com uma problemática tão relevante, né, para o cotidiano da escola, que é a questão da divisão de turmas. É um problema recorrente, né, que tem que ser solucionado de forma inteligente e pacífica. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente sempre realiza essa divisão antes de começar as aulas, consultando a professora do ano anterior, fazendo alguns levantamentos de pontos importantes, como a questão da afinidade, né? Colegas que estudaram no ano anterior, que têm muita afinidade. Vemos também a questão comportamental, para que essa divisão ela saia uma divisão harmônica, que não fique difícil para nenhuma das professoras, a questão nem da quantidade de alunos, nem a questão comportamental, nem desafios pedagógicos. Então, a gente procura dividir de forma harmoniosa. Como a questão levantada aí, problema, né? A questão problema levantada, essa turma, o ano já iniciou, já existe toda uma questão já de alunos que estão com mais afinidade, os pais não aceitam mais essa divisão. A sugestão que eu tenho, como experiência e como gestora, é que seja feita uma nova reunião com esses pais e que não haja mais a divisão das turmas, que seja feito realmente essa unificação e que seja inserido uma professora auxiliar para fazer esse trabalho paralelo com a professora polivalente. E eu acredito que, tendo esse olhar da coordenação pedagógica, possa fluir o trabalho nessa sala de aula. Então, acredito que essa seja uma tomada de decisão mais prudente para o momento, já que ficaria insustentável você ficar com uma divisão de turmas, com uma sala muito numerosa e outra com uma sala com um número muito, muito pequeno de alunos. Até para as professoras ficaria um trabalho mais difícil. Então, essa fica a nossa sugestão. Espero ter contribuído, adorei participar do podcast. Quem está falando é Elione, diretora pedagógica do Colégio Maria Estela de Tianguá, no Ceará. Ela deu gostinho pra gente. Viu como que ele fala diferente da gente? Fica mais bonito o nome. Eu acho que... Muito obrigada, Elione. Eu não sei se a gente comenta agora ou escuta o próximo, depois a gente comenta os dois juntos. Esperamos reencontrá-la em breve. Sim, isso é uma cantada pra gente voltar para Tianguá. Posso falar a ideia que eu tive? Bom, pode. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que tem que ser nesse momento. Eu achei que essa sugestão da Elione é bem legal e eu consigo entender o contexto, gente, porque o Colégio Maria Estela é um prédio tão lindo. Quando nós chegamos, eles colocaram a gente para esperar com um lanchinho maravilhoso numa sala. É mesmo. Lembra? Numa sala tão linda. Um prédio com uma estrutura maravilhosa. Tanto é que eles montaram essa palestra com... Eu nem sei quantos pais tinham. Muitas famílias. Num espaço dentro da escola mesmo. Uma super estrutura. E, então, assim, nesse caso da sugestão que a Maria Estela deu, eu acho muito válido, muito legal, considerando que a escola tem um espaço para manter uma turma muito grande e ainda aplicar seja a metodologia, a proposta de ensino que ela tem.
porque eu sou uma das defensoras de sala de aula comum, com muitos alunos, que quando a proposta pedagógica é aplicada a partir desse pressuposto, que tem muito aluno na sala, dá para todo mundo aprender, dá para tirar proveito desse fator. Mas nós temos questões como salas de aula que às vezes são pequenas, propostas metodológicas em que os alunos precisam ter espaços para rodar na sala e às vezes o número de alunos realmente impede que aquela turma permaneça junta. Mas obrigada, Leone, adorei a ideia e penso em 1000 maneiras de trabalhar com uma turma grande, que seria muito legal também. Então agora nós vamos ouvir. Mas aí lembrei que eu tive uma ideia. Será que eu falo agora? Não, depois da segunda sugestão. Você me falou a ideia? Não ainda. Mas vamos você ouvir a falou, segunda. lembra? Porque eu falei assim, tive uma ideia. Conta a ideia. Não, vamos ouvir o segundo, depois eu falo. Tá. O segundo convidado. O nosso convidado é o Cássio Mori, mantenedor do Colégio Liceu Anglo Araras. Em Araras, aqui no estado de São Paulo. Vamos ouvir o que o Cássio faria nessa situação. Olá, eu sou Cássio Mori, mantenedor do Liceu Anglo Araras e um apaixonado por educação, marketing e gestão. Essa situação descrita me fez lembrar de um negócio chamado efeito borboleta. O efeito borboleta, que é usado na teoria do caos, é uma metáfora que sugere que o bater das asas de uma borboleta em um lugar pode, eventualmente, desencadear uma série de eventos que resultam em um furacão em outro lugar. E foi isso que aconteceu em sua escola. A simples transferência de um aluno, o bater de asas da borboleta, que parecia algo bom para todos, acabou virando um furacão. E você me pergunta, o que eu faria? Eu só consigo responder essa questão porque no passado eu passei por ela, em minha escola, e tomei decisões erradas. Mas hoje, mais experiente, consigo responder com um pouco mais de certeza. Eu conversaria com a família do aluno que pediu a transferência e, sem dúvida alguma, de forma muito transparente e muito honesta, mostraria que a gestão tentou fazer de tudo para acomodar as coisas, mas que, infelizmente, não conseguiu. Escola é coletividade, portanto, os interesses coletivos vêm sempre à frente dos interesses individuais. Mas pensando no daqui para frente, eu sugiro que a escola tenha definido o máximo de alunos por série, antes do início da campanha de matrículas e rematrículas. Esse número máximo ele tem que ser determinado levando em conta 2 fatores. A garantia do trabalho de excelência do professor com cada turma e o resultado financeiro que a escola precisa para cada turma. E esse número máximo tem que ser divulgado aos pais e professores, divulgado na reunião de pais, nas reuniões pedagógicas, tem que estar no manual da família. E o mais importante, tem que ser cumprido pela escola para manter a credibilidade e a seriedade. Dessa forma, o problema anterior não se repetirá. Agora, abordando a divisão de turmas, eu acredito que após o início do ano letivo, uma divisão de turmas nunca é um bom negócio. Porque dificilmente, durante o ano, a escola conseguirá novos alunos para viabilizar financeiramente as 2 turmas. Se for para dividir turmas, faça isso no início do ano para o próximo ano letivo, antes de iniciar a campanha de matrículas, com planejamento, de forma que a sua escola tenha a oportunidade de se esforçar para atrair novos alunos e fazer com que as 2 salas se tornem viáveis. Tem que ser um risco calculado. O que a gente tem que sempre lembrar é que uma escola é feita de pessoas. Pessoas e mais pessoas. E se tem algo que é difícil de prever, é como as pessoas vão reagir a mudanças. Por isso, sempre antes de mudar algo, faça teste, pesquise, converse com alguns pais e professores selecionados antes de tomar a decisão final. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Cássio Mori, muito obrigada, arrasou. Gente, inclusive, antes da gente lançar esse podcast, eu conversei com o Cássio também sobre que ele estava no forno, contei sobre o projeto. E muito obrigada pela participação. Ainda não conhecemos a escola do Cássio em Araras, mas não temos a mínima dúvida da qualidade do ensino
pela fala tão consistente que ele trouxe. Eu achei muito legal esse link com o efeito borboleta, né? Mas você sabe que a hora que ele falou, eu pensei, foi exatamente o que eu pensei quando eu vi a situação. Alguma coisa que você nem imagina. E eu pensei exatamente nisso da teoria do caos, que é uma borboleta batendo asa, gera um furacão. Tem um filme que chama Efeito Borboleta, e aí ele mostra muito isso, do quanto que às vezes uma pequena mudança numa ação que a gente tem, em alguma coisa que a gente faz aqui, pode gerar 300 mil mudanças grandes em outros lugares também, né? E acabei de pensar outra coisa. Mas deixa eu falar primeiro que eu tinha tido uma ideia, né? Porque, assim, obrigada, Leone, Cássio, sensacional. Dá para ver o quanto vocês são gestores comprometidos com a educação, né? Com essa questão de pensar com antecedência, de se manter dentro do que vocês determinaram que seria uma linha a ser seguida. Mas, nesse caso, a diretora tinha resolvido que ia fazer a mudança, já tinha comunicado para os professores, que festejaram, e, assim, acho que a gente consegue perceber, né? Está claro que ela aceitou a matrícula do aluno, e ela comunicou às famílias também, ela só não conseguiu que as famílias concordassem aí no momento de dividir a turma. Mas, então, ela não tinha como voltar atrás, porque agora estava assumido pela escola que a mudança aconteceria e que isso seria benéfico para os alunos. Então, a grande questão dela é agora como colocar essa mudança em prática. Porque todos os pais querem a mudança, mas todos eles querem que seu filho fique na turma que já está. Então, é aí o grande dilema, né? Aí a ideia que eu tive, quando a Thaís acabou de ler a história, eu pensei assim, bom, é óbvio que a gente precisa pensar em estratégia para metade desses alunos quererem mudar, os pais concordarem que eles mudem para a turma nova que está sendo aberta, né? Aí a minha ideia foi, diretora, olha aqui, você vai chama a Eduinfo e pede um projeto para a Eduinfo, para essa nova sala de terceiro ano que você está montando, projeto completo. Carteiras, mesa, as paredes, né? O design das paredes. Nós já vimos salas que a Eduinfo, como fala, planejou. Arquitetou. E eu estava contando isso hoje, que eu fiquei com vontade de voltar. Eu sempre que eu vou na escola, eu tenho vontade de voltar a dar aula, mas foi o dia que eu fiquei com vontade de voltar a ser aluna, foi o dia que nós visitamos algumas salas de aula da Eduinfo. Então, a estratégia que eu sugiro para a diretora é fazer só a sala nova, com a estrutura toda da Eduinfo, chamar os pais para visitar essa sala e falar, olha, mas aqui eu só posso colocar metade dos alunos e eu já tenho uma boa parte já preenchida e quem quiser que seu filho mude para essa sala de aula, é só assinar a lista ali dizendo que autoriza a mudança. Aliás, eu usaria uma estratégia, um passo anterior. Eu primeiro levaria os alunos e falaria, olha, gente, mas só metade de vocês vai poder estudar aqui. Quem convenceu o pai e a mãe que quer vir para essa sala aqui, vai vir para essa sala. E, olha, você teria um aliado, diretora, que seu problema ia ser invertido. Mas tudo bem, porque a hora que invertesse o problema, você tinha a metade dos alunos, colocaria nessa sala, e para a outra metade você fala assim, agora calma que a gente vai fazer a sala de vocês também. Pronto, tá aí. Quem é a Eduinfo, tá isso? A Eduinfo é nossa parceira no podcast. É uma empresa que promove inovação no ambiente escolar, através de tecnologia, mobiliário inovador, arquitetura educacional e treinamento dos professores para usar esses ambientes de forma a ajudar a conectar esse novo aluno com as metodologias de ensino. Para saber mais sobre a Eduinfo, é só entrar no Instagram, @eduinfo.br, ou no site, que está com o link do site na nossa descrição do episódio. E achei uma ótima ideia. Então, essa de criar alguma coisa atrativa para quem vai para outra sala, né? Porque eu pensei assim, ó, porque eu acho que... Desculpa, fala você. Não, eu vou te cortar, pode falar. Eu não vou Não, é que realmente, eu acho que essa solução de não mudar, não dividir mais a turma, eu acho que pode ser boa, mas acaba também levando muita insegurança para as famílias, né? Do tipo, então você estava testando, então não é que vai ser melhor mudar? Eu acho que Ou só porque a gente fez barulho, agora não muda? Não, então, eu acho que assim,
o que tanto a Lione quanto o Cássio colocaram é totalmente válido, mas aqui na situação nós estamos no ponto em que a diretora já anunciou a mudança, né? Não dá para voltar atrás. E outra coisa é que, assim, não fazer a divisão das turmas, ficar com essa turma com o número além do limite da escola, ali, número de alunos, também seria perpetuar pelo resto do ano reclamação, tensão, conflito, dificuldade de aprendizagem, dificuldade dos professores de lidar com a turma. Então, realmente, é um ponto que ela estava num ponto em que ela precisava agir e agiu. Ela definiu a mudança, ela comunicou a mudança. A questão agora é como dividir esses alunos, porque ela ela já foi para um ponto que igual fala lá no Fantasma da Ópera, é o ponto de onde não tem como você voltar. The point of no return. Dali você tem que arrumar uma solução e caminhar para frente. E é esse ponto que ela está agora. E daí, o que eu ia falar Então, acho que só uma coisa. Então, o que eles falaram é importante para quem está ouvindo a gente. Para não passar por isso de novo. Como evitar que isso aconteça. Isso. No começo do ano, já ter bem estabelecido o número máximo de alunos por turma e não ir abrindo exceções, porque o que acaba acontecendo é isso. Mais um, de repente, está muito acima do número máximo. Tá. Então, primeira coisa, como o assunto é esse, não é aquele lá do outro episódio dos pais que colocaram a escola no meio do divórcio, acho que a Thaís não vai ficar brava de eu começar com o meu mundo poliana, que eu adoro sempre olhando o ponto positivo. Então, assim, o ponto positivo é melhor lidar com uma situação em que os pais estão ali ou bravos ou irredutíveis, porque eles se preocupam e participam da educação dos filhos, do que lidar com uma situação em que os pais não estejam nem aí, a escola faz o que quiser, ninguém se importa. Então, digamos que é um problema bom de ser resolvido, tá? Então, esse é o primeiro passo. E aí, pensar que... Qual é o primeiro passo? Respirar fundo e não olhar como assim, ai, que tragédia, que tá. eu estou mindset. Entendeu? É o mindset de que bom positivo. Que as pessoas estão se importando. Isso. E que eles adoram a professora, não querem... É que na prática é difícil, né? Porque a gente sabe que quando os pais estão bravos, eles ficam xingando, gritando. Mas o que todos querem aqui que eles falam? Eles não querem tirar os filhos da professora com a qual eles já estão acostumados. Ou seja, eles estão reconhecendo que a professora é boa, né? Então, tem vários aspectos positivos aí para ajudar a respirar fundo e falar, tá bom, nós vamos achar uma solução para isso. E aí, lembrar, a gente tem que pensar assim, a gente nunca pode olhar para uma situação e tirar todas as conclusões e achar que a gente avaliou todos os aspectos quando a gente só olhou pelo ponto de vista, pelo nosso próprio ponto de vista. Aí, mesmo que ela já tivesse comunicado aos professores, os professores estivessem felizes, estava faltando o ponto de vista dos pais, que hoje, especialmente nos tempos modernos em que nós vivemos, são pais com características específicas que geralmente pressupõem, do ponto de vista do pai, a necessidade de proteger o filho 100% do tempo para não ter perigo desse filho estar sendo colocado em risco ou sendo prejudicado. Então, conhecer esse perfil dos pais também ajuda para que a abordagem seja adequada no ponto em que é a dor, a dúvida, a angústia, a incerteza desses pais, certo? Então, assim, importante é isso, conhecer qual é o perfil desses pais da geração que a gente tem hoje e, antes de comunicar que a mudança será feita, envolver esses pais nesse processo. Mas é que, sabe, eu acho que é o perfeito, mas é que o que aconteceu é que ela achou que ela ia comunicar isso aí e iam comemorar, né? Sim, então, mas é o achou, isso que eu estou falando. Mas se a gente para e pensa assim, o que nós duas, desde o começo, quando tem uma situação, a gente pensa, calma, gente, dentro de uma mesma turma, sempre que você leva uma notícia, tem pais, tem famílias que olham por um aspecto que a gente não tinha pensado. Sim. Né? Então, se o pressuposto, lembra que o pressuposto não é somos todos iguais, somos todos diferentes. Estamos todos, lembra da história? Todo mundo na mesma tempestade, porém cada um num barco diferente. Então, pressupor que
vai ter ponto de vista ali que vai divergir. E mesmo que não tivesse, que seria necessário uma preparação, porque toda mudança gera desconforto. Isso é uma regra do ser humano. E existem estratégias para gestão de mudanças. Inclusive, enquanto eu pensava nisso, eu lembrei que eu escrevi um material sobre estratégia para gestão de mudança. E aí a gente vai colocar na newsletter, porque eu fui ver e é muita coisa. Se eu começasse a falar aqui, então, a minha chefe ia me cortar. Para assinar a newsletter, é só entrar no link que tem na bio do nosso Instagram, SOS Gestor Escolar, ou digitar soseducação.com.br/SOS Gestor. Tá. E pode falar? Mas aí, de qualquer jeito, como eu não queria entrar na gestão de mudança, que a gente precisaria de uma hora para falar pelo menos o básico sobre isso, a gente coloca na newsletter, mas eu coloquei aqui só alguns pontos bem práticos, assim, de opções que o diretor poderia usar para evitar que tivesse essa resistência tão grande dos pais em deixar ou optar pelo filho ir para outra turma, tá? Então, uma opção seria, ao invés de comunicar que a mudança está pronta e vai acontecer, a divisão da turma, a escola deveria comunicar que, a partir de agora, a mudança, a divisão da turma, que os pais tanto solicitaram, se tornou viável. Imagina uma comunicação assim para as famílias, ou por escrito, ou numa videoconferência, ou presencialmente. Agora, a divisão das turmas é viável e nós precisamos, juntos, pensar como a gente faz essa divisão do terceiro ano B em 2 turmas. E abrir para que os pais colocassem sugestões de como que essa turma poderia ser dividida. Nesse momento, o que na reunião que a diretora fez, já avisando que ia mudar, que só precisava agora definir qual aluno ia para qual turma, aquilo que saiu, provavelmente não, a gente tem certeza, que alguns pais só se colocaram educadamente contra ou com receio, mas muitos já se levantam, já ficam muito bravos. Isso teria saído em forma de ok, alguém vai me ouvir, então eu posso colocar a sugestão aqui. E sair a preocupação deles. Olha, eu não sei como que você vai dividir, mas o meu filho, eu não gostaria que mudasse porque eu gosto muito dessa professora. Ou o meu filho só muda se o melhor amigo dele for junto. Senão, o meu receio é que... E esse retorno dos pais não é que seria para a escola a regra que a escola usaria para fazer a mudança, mas seria a base, um tesouro com os medos, os anseios, as dores, as angústias que geram nos pais essa reação de desconfiança e de medo que o filho seja prejudicado. Porque se a gente for pensar com a razão, pensando na lógica, não na emoção, se os pais gostam tanto daquela professora e reclamam que a turma está muito grande, que não pode ficar daquele tamanho, mas não querem tirar o filho dessa professora, significa que a escola provou que ela é capaz de lidar com situações desafiadoras. Eles estão satisfeitos com a professora. Então, não é na razão que está o problema, é na emoção mesmo. Só que os pais precisavam ser levados, tinham que caminhar até que chegasse a hora da divisão da turma. Não podia chegar direto, vamos dividir a turma agora. Então, acho que antes de tudo isso é sempre lembrar que na escola sempre vai ter os dois lados, né? Não se empolga quando alguém se anima muito com alguma situação. Isso é um ponto. E o outro não chega comunicando uma mudança. Tipo, tá bom, calma que vai ficar ruim, né? Então, mas se você, ao invés de comunicar a mudança, comunicar que você precisa de conversa, de ajuda, porque a mudança vai acontecer, mas os pais vão participar desse processo, é diferente. Não significa que não vai ter algum pai que não vai querer. E um outro ponto que eu já enxergo os pais falando os pais sempre acham que a escola está super faturando, está super lucrando. E daí, como esse motivo da separação, a gota d'água foi quando entrou um aluno a mais,
eu já vejo as famílias falando, porque é uma escola que só tá pensando no dinheiro, precisa pensar no meu filho. Quando a escola não quer dividir a turma. Não, calma. Eu vejo nessa situação, a escola está dividindo. Que daí os pais vão falar isso. E aí fica também, é importante também lembrar os pais. Volta só um pouquinho, porque se está dividindo, como que eles vão falar isso? Eu não entendi. Que é só para aceitar o aluno novo. Não, mas eles nem sabem disso. Eles sabem que agora é viável mudar. Sabem. Dividir, tá bom. E daí eu acho que vale os pais saberem que para a escola dividir a turma é um custo ainda maior do que se deixasse todo mundo lá numa turma só. Quanto mais cheia uma turma, mais lucrativo é para a escola, né? Porque eles estão ali com aquele... Dividir uma turma envolve ter mais um professor, mais uma estrutura ali da escola. Então, mas por isso que a questão aqui é um dilema. Porque os pais não querem a turma do tamanho que está. Eles estavam reclamando. Eu sei, mas é que às vezes um pai lança isso, daí, igual a época de pandemia, que daí todo mundo acha que a escola só tem que dar desconto, porque, entendeu? Às vezes precisa lembrar algumas coisas que são óbvias, que às vezes, como o pai não está envolvido na escola, ele não pensa, mas realmente, 2 turmas a escola vai gastar mais do que se fosse uma. Não é que eles estão indo pela lei do mínimo esforço de querer dividir só para ganhar aluno novo. Tudo bem, eu acho que é um ponto de vista se alguém abordar isso, mas eu não enxerguei essa questão aqui. A questão é, todo mundo quer a divisão, só não quer que o filho vá para a turma nova. Sim. Certo? É esse o problema. Todo mundo quer. Vamos ver o que ela fez? Só que o meu filho não vai. Então, deixa eu só falar 2 outros itens. Então, fala tipo assim, isso e isso. Daí você explica. Só pra gente saber quais são os tópicos. Senão você explica muito, a gente se perde dos tópicos. Mas não faz mal, porque... Tá bom. Tá, vai, bom, pode o próximo é fazer uma reunião apresentando, a partir do retorno que os pais dessem, de quais são os medos, quais são os anseios, por que eles não querem que o filho vá para a turma nova. Então, pegar esses assuntos que os pais colocaram, os medos deles, e fazer uma reunião apresentando para os pais a estratégia que a escola tem para abordar exatamente esses pontos. O meu filho está agora já com o ano caminhando, acostumado com a professora, vai ter uma professora nova. Então, a escola já pode apresentar uma estratégia. Para os alunos que forem para a turma nova, nós teremos um acompanhamento, nós teremos momentos em que a professora que era da turma vai apresentar algumas matérias, trocar com a professora nova, mostrar estratégias que cubram e mostrem preocupação com os pontos que são preocupação dos pais. E outro ponto é a escola, depois desses passos, definir uma estratégia para fazer a divisão da turma e começar com conversas individuais com cada família. Porque individualmente é muito mais fácil do pai ouvir, pensar somente no filho dele, confiar no que a escola está colocando e aceitar essa mudança do filho, sentindo a segurança do acompanhamento da escola. Na multidão, é muito mais difícil da gente tomar uma decisão que vai contra o que toda a multidão está falando e sentir segurança nisso. Então, fazer conversas individuais também é importante. Tá? Então, e daí agora eu pensei numa pegadinha. Quais são os tópicos para eu resgatar? Tá. Então, primeiro envolver os pais antes de comunicar a mudança, avisar da possibilidade, mas perguntar, agora já podemos dividir a turma em 2, como podemos fazer essa divisão? Segundo pegar essas respostas dos pais e planejar uma reunião apresentando uma abordagem com soluções, estratégias para os pontos que os pais colocaram que têm medo. Terceiro conversar individualmente com as famílias mais resistentes, com cada família, e já conseguir, assim que algumas aceitem, mudar. E é isso. O último que eu falei foi fazer reunião individual. E o último é definir a estratégia para a mudança depois que faltar ainda aluno para vir para a segunda turma, e definir uma estratégia, que não sei se vai ser sorteio, qual vai ser a estratégia, tá? Mas eu pensei em um que é meio uma pegadinha, mas diante da situação do dilema, o que é um dilema? O dilema é uma situação em que nenhuma das 2 soluções é a solução perfeita, mas que a gente tem que escolher uma para seguir em frente e sair do círculo vicioso ali. Isso é um dilema, tá? Então, uma solução que eu achei, uma saída para esse dilema, seria
trocar também a professora que já estava com os outros alunos. Eu penso isso também. Ninguém então vai ter essa professora, né? Tipo, ela vai para a 4ª série, ou ela era a terceira A, que se dividiu em 2. Mas eu acho que daí é um caos. Ela vai para a terceira C, a professora da terceira C vem para cá e põe a professora nova. Pronto, tá todo mundo de professora nova, tá todo mundo... Não, mas por que isso é legal? Porque a gente colocou todos os alunos em condições iguais. Naquele período do ano, todo mundo está com uma professora nova. Não, sim, é legal, mas pensa no contexto de uma escola. Já é tão difícil conseguir uma professora. Não, mas não imagina teve que conseguir duas. Não, você não vai entendeu. ter que mexer em outra turma. Sim, vai ter que... Imagina ter que envolver mais uma turma. Por isso que é tudo muito difícil, gente. É um dilema, você mexe em uma coisa, você tem que... Imagina ter que lidar com todos os pais da outra turma que vai pegar essa professora. Não é... Então, a professora que os outros pais não querem tirar o filho de jeito nenhum. É uma vantagem ou desvantagem. Mas desde o começo eu coloquei, como é um dilema não tem a saída perfeita. Não tem. Sempre alguém vai ficar insatisfeito. E aí vem o trabalho de se preparar para mostrar para aqueles que ficaram insatisfeitos que a escola, de fato, sabia o que estava fazendo e está acompanhando. Mas tem que resolver a situação e seguir em frente. Então, essa estratégia, que eu faria isso. Eu trocaria, ia envolver mais uma turma? Ia. Imagina, mas eu faria o isso. Caos de envolver mais uma turma. O meu pressuposto, tá? Qual que é o meu argumento? Eu coloquei eu tinha 2 terceiras séries, agora eu tenho 3. Todos os alunos de terceira série estão nas mesmas condições. Todo mundo está começando o 2º período do ano letivo de professora nova. Pronto. E vamos em frente. Nossa, agora mas resolver eu ia novos ser tipo problemas. o pai Causiane, porque daí ia falar, tá bom, escola, porque você não se planejou de dividir essa turma quando tinha que dividir lá no começo do ano, você vai embaralhar 3 professores de uma escola? Não, mas você acha que o turma? pai vai se preocupar com embaralhar 3 professores? Cada um só vai falar do seu, minha filha. Concorda? Sim, mas aí a escola tem que lidar com uma turma com mais um grupo inteiro de pais, com outro grupo de WhatsApp de classe. Então. Mas se essa for a solução, se essa for a opção, eu acho que a solução mais legal foi essa, de fazer uma sala super legal para turma nova e falar, então essa é a sala nova, ninguém vai querer ir? Não, então eu iria primeiro por essa, lógico, né? Uma sala com puff, com bancos diferentes, com mesas diferentes, colorida. Bom, é isso. Então agora a gente vai ter que ver Vamos qual ver foi aconteceu. A solução que a diretora que mandou a situação para nós escolheu. Diante da posição irredutível de grande parte das famílias em aceitar que os filhos fossem para a nova classe, coloquei o processo em fases. A primeira seria começar a nova turma com alunos cujos pais se colocassem à disposição para aceitar a mudança de forma voluntária. Garantimos que o ensino seria o mesmo, que a professora titular da nova turma era experiente e bastante capacitada. E que, além disso, teríamos um cuidado especial no processo de adaptação dos alunos e acompanhamento da aprendizagem de perto. A segunda fase seria fazer um sorteio dos nomes, até que tivéssemos metade dos alunos da turma original compondo a nova turma do 3º ano. E deixa claro que, sorteado o nome, não haveria como reverter a mudança. Ainda que o melhor amigo ficasse, ainda que o aluno dissesse gostar muito da professora, a mudança seria feita. Lembrei aos pais da importância do apoio e demonstração de segurança para que os filhos conseguissem aproveitar todos os aspectos positivos da divisão da turma, que havia sido feita que havia sido uma demanda constante dos pais. Alguns poucos pais se candidataram para ter os filhos trocando de turma. Fizemos então o sorteio e formamos a nova classe. Acabamos por perder somente um aluno, cujos pais não aceitaram de maneira alguma a troca de turma, alegando que estávamos favorecendo alguns e prejudicando o filho deles. Em pouco tempo, os alunos estavam adaptados, as famílias adorando a nova professora e todos nós, da gestão da escola, ainda mais experientes, cientes de que sempre haverá desafios a serem vencidos quando o assunto envolve alunos, famílias e escola. Acho que é legal esse ponto de também não precisa dividir metade, né? Não precisa ser meio a meio. Se então, a sala está lotada... Eu pensei em outra estratégia. Pode ir para a sala nova quem quis. Então, eu pensei nisso. Imagina que fosse uma sala, né, que, sei lá,
em vez de 50%, 30% dos pais concordaram com a mudança, esses 30% de alunos foram para a sala nova. E aí eu acho que também, ao começar a conviver, presenciar, eu faria reunião de pais juntos, para esses pais que os alunos estão em pouquinhos lá na turma, compartilhassem o quanto estava sendo bom para o filho deles, talvez a escola conseguisse mais candidatos para mudar depois que já tivesse em andamento, né, a turma nova. Gente, é isso, é um dilema. Não existe uma resposta certa, não existe uma resposta que satisfaça todos os atores dessa situação. Não adianta procurar que não existe. Mas juntar cabeças, como nós tivemos hoje, de 2 gestores de escola, dessa diretora que passou pela situação, tudo que a gente conversou aqui, mais o que vocês mandarem, a partir de terem ouvido tudo que a gente colocou aqui, que daí nos próximos episódios a gente pode compartilhar, é assim, juntando várias cabeças, vários pontos de vista, que a gente vai enriquecendo esse processo de educação para o qual não existe uma resposta única. A educação é um processo complexo demais, não tem uma resposta única para situações desafiadoras do dia a dia. Posso falar uma coisa? Uma dica da neurociência para resolver problemas complexos é você juntar as cabeças, todo mundo ter ideia e tal, mas não decide isso no mesmo dia. Vai dormir com essa ideia. Muita coisa acontece enquanto a gente dorme, para de pensar nesse problema focado. O nosso cérebro entra num modo que chama modo difuso. Quando o cérebro está nesse modo, ele faz novas conexões com informações e pontos diferentes, pontos de vista diferentes, e você consegue ter alguns cliques de ideias que você não pensaria, que você não teria, se você ficasse só bitolado e focado nesse problema. E não necessariamente só dormir, né? Vai para academia, vai fazer uma caminhada, vai tomar Então, quando tem um problema muito complexo para resolver, não fica focado nesse problema. Foca, junta as ideias, conversa, discute, depois sai disso um pouco, que também é a oportunidade para o seu cérebro conseguir arejar isso, para você tomar uma decisão mais certeira. Lembrando que é dilema, não vai ter resposta. Tem uma reflexão para fechar? Tem. Então vai. Tem uma frase do Peter Senge, que é o autor de um clássico da gestão, um livro chamado A Quinta Disciplina. E o Peter Senge é um dos autores pensadores mais respeitados da administração. E ele fala o seguinte: as pessoas não resistem à mudança, elas resistem a serem mudadas. Ou seja, se elas se sentirem parte do processo de mudança, as chances de que a resistência seja mínima são gigantescas e de que o processo seja menos estressante para todos os envolvidos, com melhores resultados para a instituição como um todo. Então, com essa frase, encerramos o nosso episódio. Se você tiver sugestões, opiniões, ideias, enquanto você está ouvindo nosso podcast, pode mandar para a gente no direct ou por comentário também nos posts lá no @SOS Gestor Escolar. Esperamos também casos desafiadores que vocês vivam aí na escola de vocês, para a gente poder contar na próxima temporada. Então isso quer pedir, abre de novo o seu Lenovo aí. Eu quero que a gente feche juntos como um símbolo de estarmos fechando com esse episódio a primeira temporada do que até pouco tempo atrás era apenas um sonho. Nossa, a gente passou tanto tempo, gente, meses e meses falando, nossa, primeiro era assim, a gente precisa fazer um podcast, Depois nossa, a gente precisa fazer um podcast, tem que ser para os gestores de escola, porque tem tanta gente, eles cuidam tanto de todo mundo e ninguém cuida deles. E aí, a gente ficou muito tempo. Precisa ser um podcast, precisa ser para o gestor de escola, mas a gente não conseguia parar para pensar, para ter as ideias de como que seria o formato desse podcast. E no fim, aqui saiu. A temporada completa. A primeira temporada. E nossos sinceros agradecimentos a todos os diretores de escola, gestores que participaram aqui conosco.
mandando os seus áudios, a todo mundo que acompanhou, que compartilhou, que mandou as situações aos pais, mães, professores, aos a nossos nossa ouvintes equipe. que toda semana mandam, Bianca, que todo domingo ela fala, estou ouvindo vocês, a nossa equipe que está aqui com a gente todos os dias, Thomas, Paola, Thomas, Alexandre, Misael também aqui do podcast, que são da do equipe, estúdio. o Maurício e a Luísa, que não estão aqui presentes, mas se eles não estiverem lá nos bastidores nos apoiando, a gente não consegue dar Fabi conta também. disso. A Fabi também lá em Alfenas. E nós vamos encerrar esse último episódio da primeira temporada. Eu já falei que ontem eu contei nos stories que eu virei a Maria Chorona ultimamente. Eu estou com vontade de chorar. Mas nós vamos encerrar trazendo para vocês o nosso novo livro. Guia para a Família Parceira da Escola no pós-pandemia. E nós estamos lançando esse livro agora. Então, na verdade, quando a gente está gravando aqui para vocês, nem está lançado. Quando estiver no ar esse episódio, o livro vai ter sido lançado e você vai poder ter mais informações sobre ele na descrição do episódio. Isso. E nas nossas redes sociais, no SOS Educação, no SOS Gestor Escolar. E empresas que quiserem estar aqui com a gente na segunda temporada, pode entrar em contato também. Provavelmente, quando esse último episódio sair, já quase não vai ter vaga, então pedala, gente. Um beijo para todo mundo. Gente. Obrigada. Uhul. Foi.